Olá, sejam bem-vindos ao nosso Live Ads. Eu sou o Daniel Rosa e é um grande prazer dividir essa tarde aqui com vocês, o horário que vocês estiverem assistindo. A gente está na live aqui, mas tem muita gente que assiste a gente também pelo YouTube, pelo Facebook e on demand. Lembrando para vocês que para seguirem a gente lá no YouTube, deixar o seu like no canal Live Ads, seguir a gente, ter o sininho também, para cada vez mais a gente levar informações para vocês. Quero provocar aqui também a participação de todos pelo Facebook. A gente vai responder aqui algumas perguntas no Facebook. Tem o time todo lá fazendo esse filtro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre dados, como que a gente vai trazer inteligência de dados nesse novo momento, né? Nesse novo cenário de pandemia, de realidade do mercado publicitário, as agências, todo mundo em casa, como que a gente pode levar mais informação de dados nesse novo normal. E para falar um pouco sobre isso, a gente convida hoje o Elcio, que é cofundador e CEO da Always On, e também o Anderson Paiva, que é diretor de marketing da Easy Invest. Tudo bem? Daniel. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Maravilha. É um prazer dividir esse horário aqui com vocês. Um grande prazer estar aqui com o Daniel, com o Paiva, parceiraço. Muito bom aqui poder dividir, trocar uma ideia com vocês, falar desse assunto tão importante e que está transformando aí a humanidade. Muito bom. Bom, Elcio, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falar um pouquinho da sua história, como que você começou nesse mercado publicitário, um resumo assim para a gente ter ideia de quem a gente está falando, para mostrar um pouco para a nossa audiência aqui do Ed News. Tá bom, Dani. Bom, ontem eu estava falando com a minha filha e ela estava falando sobre um youtuber que estava platinando a barba. E aí eu falei para ela, filha, a minha barba já está platinada, então o papai tá super in, né? Ela falou, não, papai, a sua barba é branca, na verdade. Então isso prova já um pouco de quanto tempo eu já estou no mercado publicitário, eu trabalho há muitos anos, já mais de 25 anos no mercado digital. Eu comecei no Estadão, praticamente participei do projeto de transformação digital do Estadão, quando o Estadão saiu do papel e foi para o Estadão. Eu participei daquele projeto, fui a primeira turma a participar daquele projeto, achei uma coisa muito bacana, saí do papel e fui para o digital e nunca mais deixei de trabalhar com isso. Depois, um dos fornecedores do Estadão, que era uma empresa que fornecia tecnologias já para mídia, que era o famoso Superstition, Interstitial, e depois eu acabei me tornando sócio dessa empresa, que é a única, que muita gente aí que está nos assistindo já ouviu falar. E aí, cara, não consegui nunca mais sair do digital, é uma coisa que realmente sempre me fascinou, porque você nunca tem coisa nova no digital. O digital ele está em constante transformação. Quando a gente fala de transformação digital, é uma coisa meio redundante. O digital ele é transformação o tempo inteiro, é uma coisa que a gente está sempre aprendendo coisa nova. Então, se alguém aí do outro lado está buscando monotonia no digital, isso pode ficar tranquilo que não existe. Você está sempre desatualizado. Uma vez conversando com o Paiva, ele me contou a pilha de tecnologias que ele tem que organizar lá na empresa. É muita coisa, e o tempo inteiro, e esse é o novo normal também dentro das empresas. O CMO, que é a posição do Paiva, tem muita tecnologia para administrar, porque você tem diferentes pontos de contato, diferentes coisas para resolver dentro da empresa, e você não consegue fazer isso de maneira escalável sem ser tecnologia. O fato é que eu sou única e fundei, junto com outro sócio, a Always On, que é uma empresa totalmente focada na área de dados, na área de consumidores, e baseado nessas informações, como é que a gente tira insights de negócio, e é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Então, brevemente, essa é a minha história. Sou digital, moro no digital, eu sou um imigrante digital, eu não nasci dentro do PlayStation, mas é uma área que eu amo, adoro, trabalho com isso, e é realmente um grande privilégio para mim poder trabalhar com aquilo que ama. Eu acho que não tem nada melhor na vida de uma pessoa fazer aquilo que ama. Muito bom. Bom, o Anderson tá até com o microfone aí profissional, né? Muita gente conhece ele, apresenta o quadro lá no Pânico, o cara já tá famoso, né? Mas fala um pouco da sua história, Anderson, pra gente. Você é diretor de marketing da Easy Invest. Conta um pouco como começou a sua história nesse mercado publicitário, nessa área de marketing. Legal. Tô investindo, né, cara, em tecnologia. Tem que usar um audiovisual aqui bacana. Agora nesse período de quarentena.
Bom, um pouco da minha história, eu não sou do ramo publicitário, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, me formei no IME, no Rio, né, Instituto Militar de Engenharia, era milico, inclusive, mas aí comecei a trabalhar no mercado financeiro, me apaixonei, desde então aí eu tenho acho que quase 15 anos aí de mercado financeiro, né, e entrei na Isinvest em 2012, na época a corretora se chamava Título, o nome da corretora, e a gente fez uma transformação de estratégia na corretora, muito voltado, obviamente, para o digital, que é como hoje é um dos nossos principais pilares. E desde então, o marketing ficou sob a minha responsabilidade e eu fui aprendendo. Então, a gente foi desenvolvendo o marketing. Hoje é um time de mais ou menos 60 pessoas, então é muita gente. E hoje eu acabo aprendendo muito com as pessoas e os profissionais que tem lá no nosso time, e aí consegui evoluir bastante aí no marketing digital, tendo esse conhecimento com o pessoal que trabalha com a gente lá. Maravilha. Bom, hoje a gente vai falar sobre a área de dados, né, inteligência, né? Então eu queria começar com a primeira pauta aqui, falando sobre inteligência de dados na pandemia, né? Então, Elcio, eu queria saber de você, da tua empresa, né, da Always On, como foi, se houve crescimento e que tipo de crescimento aconteceu se a pandemia influenciou esse processo, né, transformação digital, como que isso impactou, como que a quarentena impactou no seu negócio? Ah, sem dúvida, né, Dani? Apesar da situação não ser uma situação fácil, a gente falar de pandemia, isso envolve muitas coisas negativas, perdas de vida, mas assim, do ponto de vista de negócio, tecnologia, isso trouxe realmente uma aceleração. Todos os estudos mostram isso, que as áreas de tecnologia foram algumas das áreas que sofreram menos impacto dentro dessa pandemia. As empresas começaram a se digitalizar mais, houve uma aceleração desse processo de digitalização. Eu vi recentemente que está bombando a venda de notebooks, uma coisa que ninguém esperava há pouco tempo atrás. Então você vê que houve realmente uma mudança por conta da pandemia nesse processo de esse novo normal. Ele trouxe como diz, uma nova forma das empresas se relacionarem, das empresas trabalharem. Ontem mesmo eu estava participando de uma live da Gartner e falou, cara, na média, tá, esses estudos dos Estados Unidos, a gente tem muito pouca coisa aqui ainda nesse sentido, mas que na média lá os caras faziam 3 reuniões por dia. Agora o cara faz live e faz reunião o dia inteiro. Então esse processo, ele exige das empresas uma nova postura, uma nova forma de trabalhar, e isso envolve um trabalho gigantesco de contenção e de trabalho com os dados. E isso vai para várias frentes. Primeira coisa, uma coisa que acontece é que as empresas ficaram um pouco mais vulneráveis, porque se antes elas tinham as portas fechadas para qualquer tipo de assalto cibernético, agora os hackers estão entrando via residência. Então as empresas estão tendo que tomar uma série de cuidados em como proteger os seus dados através da casa das pessoas. Então isso é uma coisa super importante, porque os dados eles acabam vazando muito mais nas aplicações do que na nuvem propriamente dita. Então como é que as empresas conseguem organizar e conseguem primeiramente proteger os seus dados, que é uma coisa super importante que a gente leva para os clientes. A outra coisa é como é que você organiza os dados propriamente dito. Hoje os dados eles estão em todos os lugares, eles estão 98% de acordo com os dados da IBM, eles estão silados dentro da empresa. Então você trazer isso tudo para um data lake ou para um lago de dados é uma coisa super importante, legal, mas isso só não resolve o problema, porque você traz os dados brutos para um único lugar e aí cada área usa um pedaço daquele dado. Então a segunda parte é depois que você consegue trazer, que é um desafio trazer isso para um único lugar, como é que cada área dentro da empresa utiliza os dados que lhe cabem de maneira correta e aí você começa a acionar esses dados de maneira correta. E ao acionar esses dados, como é que você começa a tirar insights dos impactos desses dados em múltiplos canais? Que vi contando com uma pessoa recentemente sobre o tal do Omnichannel. Todo mundo fala, é legal, é fácil fazer um Omnichannel. Não, não é fácil. Você tem hoje o aplicativo, você tem o Enter, você tem o POS, você tem a loja física, você tem o site, você tem múltiplos canais e as pessoas se conectam e elas se relacionam com a sua marca através de múltiplos canais. E essa geração que está hoje, ela não diferencia muito o que é uma loja física do digital. Para ela está comprando da marca
entrando da Easy Esse é Invest. um ponto super importante, né? Das novas pessoas conectando, né? O novo público, também as empresas, né? Mas eu queria que primeiro você falasse um pouco, Anderson, falasse um pouco dessa realidade na Isinvest. Você como líder, 60 pessoas, como é que é lidar com essa situação, com dados, com marketing, vendas, toda essa realidade de casa, né? Você está aí no seu quarto liderando todo mundo. Como que é esse processo? Como é que foi isso? E se teve, e quais foram os processos que realmente, como o Elcio comentou, o que que acelerou, né, nesse dia a dia de vocês de transformação digital e assim por diante? Tá, vou tentar aqui resumir, que são muitos pontos aí. De fato, assim, deu um impacto muito grande. A empresa já vinha se preparando para um trabalho home office, mas de uma hora para outra era importante colocar 100% das pessoas de casa. Então, no primeiro momento, sim, dá um impacto. Você sente que você não está vendo as pessoas ali circularem, então você tem aquela falsa sensação de que não está com controle na mão do que está acontecendo. Mas à medida que o tempo foi passando também, a gente foi entendendo como é que é trabalhar dessa forma. E mais do que trabalhar num novo formato, o que a gente percebeu é que acaba a gente trabalhando mais até. Né? As mensagens chegam por WhatsApp, pelo Slack, pelo e-mail, chega de toda maneira, e você aí a todo momento tem que lidar com diversas informações e como ajudar o time, estando próximo, ao mesmo tempo fazendo um trabalho remoto. Né? Então, assim, é um desafio grande. Eu acho que hoje a gente conseguiu achar essa sintonia e eu percebo, conversando com as pessoas, que elas gostaram. Assim, tem um lado, obviamente, de estar numa situação complicada, né, de vírus, então as pessoas têm medo, de fato, de contraírem o vírus e tudo mais. E tem um outro ponto que dentro de casa você às vezes tem filho, tem muitas situações que não é um ambiente ainda propício para se trabalhar, né, dedicado ao trabalho, mas tirando esse passo de lado, esse ponto de lado, e focar especificamente em trabalhar de casa, eu acho que 80%, 90% de quem a gente conversou achou muito positivo, achou mais produtivo e concentração, de eficiência de trabalho e produtividade. Então, para a gente é muito importante que todo mundo também esteja bem, né? Que todo mundo esteja confortável com o trabalho para poder desempenhar melhor as suas funções. E com relação à parte de dados, né, sim, acontece isso que o Elcio colocou, tem uma preocupação muito grande do time de tecnologia, até para para o hacker não conseguir invadir, né, de outras maneiras. Então você tem que ter um túnel muito bem feito aí com VPN e tudo mais, toda a parte de segurança da informação, para conseguir guardar os dados. E nos dados da corretora como marketing, né, eu acho que hoje na Isinvest isso eu diria que foi a grande evolução nossa. Tá longe de ser o ideal do que a gente gostaria de ter, mas a gente percebe que, como é um time que tem muitos engenheiros também, tem uma parte analítica muito forte, quando a gente organizou os dados e conseguiu, de fato, trazer para dentro do marketing e usar os dados em prol de trazer mais resultado, a gente deu um avanço muito grande, teve avanços muito grandes. E a partir daí também a gente enxergou que tem muito mais oportunidade pela frente, né? Ou seja, o que a gente avançou ainda é muito pouco perto do que ainda pode avançar. Então ainda tem muitos desafios. Muito bom. Elcio, bom, queria comentar sobre essa parte. Então, assim, você comentou um pouco antes sobre esse novo momento, muita gente utilizando, mas e o novo, né? O novo usuário? A gente tem uma nova base, por exemplo, o e-commerce, está todo mundo comprando produto de limpeza, que era algo que não existia, né? Todos os grupos, a gente nem tinha muita performance disso, né? Então, o consumidor mudou também, né? O tipo de produto, né? E novas empresas, né? Grandes shoppings, grandes magazines, entrando pesado agora para o e-commerce, que também vai precisar de mais dados, né? Então, como que você olha para essa transformação digital, essa curva que realmente em 3 meses acelerou como a última década, né? Que foi previsto isso. Como é que você vê esse novo momento aí dessa aceleração digital e como que você prevê, como que pode ajudar essas empresas pelos dados? Acho que o Anderson conhece bem, já tem toda essa profundidade, né?
E isso já é uma realidade, está falando aqui, dividindo com a gente, com a audiência do Ed News aqui, como é que ele utiliza, tem várias estratégias, a gente vai falar na sequência dessa régua que ele usa para campanha publicitária também, mas eu queria que você desse essa dica, Elcio, sabe, por onde começar, porque eu vejo que tem muita gente aí, muitos empreendedores, muita gente indo para o e-commerce pesado agora, e ainda não sabe por onde começar. E eu acho que os dados, né, ele traz aquele norte, né? Como que eu vou começar? Qual a sua dica assim que você poderia ajudar para essa nova economia assim que a gente está vivendo? Dani, assim, primeiro, esse consumo que se transformou aí por conta da pandemia, tem algumas coisas que vieram para ficar, como a mudança dos consumidores que entraram para o digital. E, de novo, a gente tem que ir para as pesquisas. A da McKinsey disse que praticamente mais de 50%, 45%, se não me engano, das pessoas que compraram tiveram uma experiência espetacular e vão voltar a comprar. E eles não vão voltar a comprar máscara, gel, isso é extremamente temporário. Mas a cultura da compra digital, ela vai acontecer. Agora, quando a gente fala de dados, uma das coisas que eu venho alertando há muito tempo é que, assim, o e-commerce no Brasil, ele ainda está em franca expansão. E ele vem crescendo durante agora, deu uma crescida naturalmente por conta da crise, está todo mundo trancado dentro de casa, acabou explodindo. Se teve um dos setores que foi altamente beneficiado, foi o varejo eletrônico. Mas nos Estados Unidos, que para mim sempre é uma referência nesses aspectos, a indústria lá está muito mais avançada, cada $1 investido em aquisição de clientes, $2 são gastos em relacionamento. E é aí que a gente se baseou quando a gente decidiu abrir a Oizon, que usar dados para se relacionar com um cliente é o melhor caminho no longo prazo. Porque daqui a pouco, a Magazine Luiza e a B2W, a Nova.com, elas não vão ficar brigando com mais por mercado. O mercado ele é inelástico, ele vai chegar no momento em que ele já vai estar no seu limite. Quem vai ganhar essa corrida? Por exemplo, a Magazine Luiza tem feito um trabalho espetacular em se relacionar com seus clientes melhor. Por isso que o valor dela na bolsa explodiu como ninguém imaginava. Porque o Fred fez um trabalho espetacular de se relacionar com esse cliente ao longo do tempo. E em se relacionando com esse cliente ao longo do tempo, como é que ele faz isso? Organizando os dados, montando régua de relacionamento, entendendo qual é a melhor oferta para aquele cliente naquele momento, qual é a melhor ação para aquele cliente, se ele vai conversar com aquele cliente por aplicativo, por e-mail, por mensagem. Então, ao organizar esses dados, entender o comportamento do seu cliente e agir adequadamente, usando e mandando uma mensagem, uma comunicação absolutamente pertinente para ele, considerando o perfil desse usuário, considerando o potencial e considerando o perfil, a predisposição daquele consumidor ao comprar aquele produto ou serviço, isso é que vai mudar o jogo das empresas no long term. A menos que você tenha montado uma empresa para ser vendida no ano seguinte, isso talvez não faça muito sentido. Mas se você quer uma empresa que dure, não tem como chegar lá se você não tiver uma estratégia de dados que vai utilizar o seu cliente como o seu principal... O principal petróleo são os dados? Sim, mas eu acho que o que realmente põe esse negócio para andar são seus consumidores. Você tem um monte de dados e não souber utilizar ele a favor do seu cliente, não vai para lugar algum. E aí, de novo, tomando decisões em cima dessas informações. Então, relacionamento ele só se dá de maneira muito precisa através da utilização de dados. E aí é que os dados ficam realmente poderosos. A gente fica falando de dados, Big Data, mas se a gente não começar pequeno, não começar fazendo com pequenas entregas, com um foco maior, a gente acaba se perdendo e aí a palavra fica desgastada e ninguém investe em dados. Aí o nego pega esse dinheiro e vai comprar clique, que pelo menos ele sabe. Eu acho que essa função de passar, desculpa te interromper, mas acho que passar isso para a audiência, né? O pessoal, poxa, como é que eu uso, né? Se ele ficar super técnico, de repente vira algo só da engenharia falar e tudo bem, mas como a gente traz para esse ambiente, né? Por exemplo, pelo que você comentou, pela sua resposta, o planejamento começa dados e depois planejamento, né? Então, mesmo para planejamento de vendas, claro, publicidade, marketing está diretamente ligado a vendas, né? E aí, pegando o gancho, Anderson, queria saber de vocês como que você trabalha esse conceito de régua, né? Então, o Elcio falou da régua, né? De todas essas etapas, são muitas etapas, né? Imagino
quantas etapas a gente precisa passar, quantos pilares. Mas vamos pegar essa da estratégia de mídia e de marketing. Como é que você montou essa estratégia assim? Poxa, a pessoa acessou as redes sociais, como é que é essa relação, o contato, principalmente nessa realidade, como tem sido a troca com o consumidor e como vocês têm impactado com produtos, como vocês têm levado mais informações para esse consumidor, para esse parceiro, para esse cliente? Olha, Daniel, eu tenho que passar um pouco por esse histórico aí que o Elcio colocou, que assim, no fundo, tudo que a gente está falando você precisa conhecer seu cliente. Isso já é desde os primórdios, mesmo não sendo no ambiente digital. Você precisa entender quem é o seu cliente para saber a melhor hora de falar com ele, como fidelizar ele, como vender mais para ele, entender as necessidades dele. Então, o conhecimento do cliente nunca saiu de uso, né? E quando a gente fala principalmente CRM, todo mundo sempre comenta desse mantra de o produto certo no momento certo para o cliente certo. Na prática, isso é extremamente complexo de fazer, porque você lida com diversos dados, você não está vendo a pessoa, né, são dados que estão circulando na internet e dentro do seu próprio ambiente. Então, como que você segmenta esses dados para conseguir vender o produto certo para o cliente certo no momento certo? E aí é que é o grande mistério, porque 90% às vezes das empresas não estão preparadas para te ajudar na parte de dados. Elas estão muito preparadas para te ajudar na parte criativa, de como fidelizar, de dar muitas ideias de como você consegue fidelizar o cliente. Tá bom, mas para você chegar nisso, você precisa arrumar muito bem a casa. Você precisa estruturar muito bem até que dados você precisa colher, inclusive de navegação e tudo mais, para que você tenha mais insumos para decidir se aquele momento é o melhor momento e que produto é o melhor produto para aquela pessoa. Então a gente passou aí, e foi mais de um ano, foram uns 2 anos, a gente não está longe ainda de chegar no ideal, montando todo esse arcabouço de dados, de informação, com um time de web analytics fazendo tagueamentos e tudo mais. E a gente hoje tem um processo muito mais simples. Hoje eu consigo, com base em toda essa estruturação, um cliente navegou, fez determinado tipo de operação, isso tudo está registrado. Ele entra numa jornada de comunicação que tem a ver com o que ele acabou de fazer. Então, muita gente às vezes falava assim, tem que fazer modelos estatísticos fenomenais para entender qual é o próximo produto. Cara, ele navegou, ele já te disse o que ele gosta, né? Ele está navegando ali, na hora. Então, você junta isso com todos os demais dados que você sabe sobre ele, pronto, você tem uma régua e uma possibilidade de fazer uma comunicação para ele, onde você dita e vai sentindo se essa relação está tendo uma troca, né? Você também não vai mandar e-mail todo dia ou não vai mandar mensagem, comunicação todo momento. Então, você precisa ter uma troca de sinergia ali para você entender se isso está sendo demais ou não e ajustando as suas jornadas, né? Não sei se eu consegui responder, mas hoje sim a gente usa essas jornadas e a maior parte do trabalho realmente é trabalhar os dados. Dani, deixa eu só completar o que o Paiva disse. Diga lá. Até que foi combinado, mas eu concordo muito com o que ele falou, porque nesse sentido, menos é mais. E por isso que eu gosto muito da história das pequenas entregas, do que a gente chama lá dos quick wins. Porque o projeto de dados, ele é um projeto que tende a ser um projeto grande, um projeto mais complexo, e a gente trabalha com o conceito de descomplicar esse mundo de dados. Ele não é piece of cake, mas ele não precisa ser um projeto que vai levar 2 anos e meio para acontecer. Então, baseado nisso que o Paiva disse, quais são as pequenas entregas que nós vamos começar a fazer que já vão começar a entregar resultados para a Isinvest? Para falar, poxa vida, eu estou confiante de que nós estamos no caminho certo. Vamos acelerar nessa direção. Porque no momento, como ele disse, o processo de construção desse banco de dados, desse database marketing, porque ele é o cara de marketing, então é um banco de dados para marketing, ele é igual à construção de uma fundação de uma casa. Você enfia um monte de dinheiro lá, você só vê o buraco no chão, é terra, é ferro, é cimento e o negócio não sobe. Só que o empreendedor, o CEO, ele tá vendo, cara, eu tô vendo um monte de nego aí na empresa, não tô vendo nada. É sério que isso aí é o seu projeto de inteligência artificial? É sério que esse aí é o seu dados? Eu não tô vendo nada. Então, baseado na nossa experiência, a gente desenvolve uma metodologia área e a gente começa a entregar, fazer pequenas entregas.
a gente não consegue entregar o grande, porque, inclusive, pós-pandemia, a gente entendeu que as empresas precisam responder rapidamente. Eu tenho falado que vai ser passar por um processo de guerra, vai chegar, infelizmente, uma série de pessoas lá vão chegar machucadas, vão chegar ressentidas, vão chegar do jeito que der do outro lado, quem conseguir passar. E quem conseguir passar vai ter que reagir rápido, vai ter que ser rápido, vai ter que ser veloz. E quanto melhor você entender os dados, quanto mais rápido você conseguir fazer pequenas entregas, mais rápido você vai conseguir reagir. Porque eu sou um otimista de plantão, como eu já disse, e eu acho que a nossa curva ela vai ser mais rápida do que possível. Eu estava vendo um artigo da consultoria International Kearney, falando que o Brasil já passou a ser uma das 25 mais confiáveis nação do planeta para ter investimento. Mesmo no meio de um STF complicado, de um Congresso embaçado, de um governo maluco, a gente consegue ter os fundamentos da economia bons. Passado esse momento de bagunça aí da pandemia, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos começar a prosperar de novo. Muitas indústrias voltaram 10 anos, 15 anos, é verdade. Mas eu costumo olhar o meio copo cheio, eu acho que as empresas que começarem a se organizar e fazer, de novo, baseado no que o Paiva acabou de dizer, pequenas entregas confiáveis, mensuráveis, é que vão conseguir. Por isso que a gente se especializou em fazer pequenas entregas, ao invés de querer entregar aquele projeto gigantesco daquelas grandes consultorias que vai levar 5 anos e vai custar 18 milhões de dólares. Isso aí realmente tem quem pague, ótimo e muito bom para eles. Eu queria estar no lugar deles, mas a nossa realidade muito legal. Não, mas você, Elcio, tocou num ponto super importante que é a metodologia, né? E aproveitando aqui para falar para o Paiva, como que. Porque assim, a gente sabe, tudo bem, tem todos os softwares, tem todos os dados, mas se você não utilizar uma metodologia como essa que o Elcio falou, de cada melhoria, cada etapa, a coisa não se conclui, né? Fica um projeto que, na verdade, ele nunca vai se concluir, né? Porque ele é orgânico, né? Ele está vivo ali. Mas você tem que entender por onde vai começar, qual a metodologia, qual é a melhor troca, né? Como que vocês trabalham metodologias na Isinvest, assim, desse ponto de vista de dados, sobretudo na área de marketing? Tá, é claro que também, como você mesmo colocou, vai empilhando, ao longo do tempo a gente vai aprendendo, a gente bateu muita cabeça, a gente errou muito, e você vai entendendo cada vez mais como é que o negócio funciona. A gente deu um grande passo, eu diria, isso já faz uns mais de 2 anos, quando a gente fez um desenho, a gente usou uma consultoria para poder desenhar assim, cara, como é que é o desenho do marketing digital? Imagina que fosse uma indústria, né, com várias tubulações. Como é que funciona o mercado de marketing digital, seja no Brasil ou no mundo? O que tem de melhor e como é que as ferramentas se conectam? Como é que eu faço um funil de conversão, que todo mundo sempre fala, funcionar na prática? Né? Como é que você segmenta as partes do funil, em termos de tagueamento e de dados, né? Para você saber que aquele cara está numa fase ainda de consideração, ou ele está numa fase ou ele já está numa fase de conversão direta. Como é que você entende isso? E você tem aplicativo, você tem web, então como é que você cerca o funil para trabalhar ele? Então a gente fez um mapa junto com uma consultoria. Quando a gente teve essa visão desse mapa e ficou claro, a gente conseguiu falar assim, olha, então quer dizer que essa ferramenta liga com A, com B, e eu consigo gerar esse dado a partir daqui, eu consigo enxergar isso. Quando a gente foi implementar, também não foi 100% assim. A gente começou a ver muitos desafios de ferramentas que falavam que plugava muito nativamente, não era bem assim, e aí a gente foi também aprendendo e foi montando o quebra-cabeça. Né? Não vai ter uma ferramenta que vai resolver a vida, e a gente foi montando esse quebra-cabeça, evoluindo, e hoje a gente tem uma máquina mesmo de marketing digital funcionando. Hoje o nosso cérebro ali é uma DMP, a gente contratou a BlueKai da Oracle, é uma ferramenta muito parruda de dados, né? E o grande avanço em linha com essa DMP foi a gente criar um processo de Public ID, ou seja, criar um ID onde eu tenha o conhecimento dentro de casa daquele cookie, né, de navegação, né, que a gente sempre fala. Quando a gente fez esses 2 grandes movimentos, a gente passou a entender como o negócio funciona e a partir daí só incrementar informação e plano de ações, entendeu? Foi muito técnico? Não, é isso. Eu acho que é importante para a gente ter essa troca também. Acho que a gente mostrou um pouco do geral e agora a gente aprofundou, né? Eu acho que faz uma conclusão nesse sentido.
E acompanhando, né? Agora eu acho que a gente pode falar um pouco de segurança, né? Que essa é a realidade, a gente até falou um pouco antes, mas vamos falar sobre segurança de dados. Como é que tem sido essa realidade, Elcio, de você, da sua empresa, levar cada vez mais informação? Quais são os principais pontos, as vulnerabilidades, né? Você, especialista nessa área, como que você tem trabalhado isso de poder rapidamente ajudar as empresas a trazer soluções na área de segurança? Primeiro que assim, não há nenhuma empresa absolutamente invulnerável. Recentemente, a Microsoft foi invadida, os hackers invadiram lá e roubaram boa parte dos códigos do Office. Daqui a pouco a gente vai ter uma onda aí de invasão nos computadores através dos códigos do Office. No entanto, sobretudo, há uma série de cuidados que se pode tomar. A gente tem uma infraestrutura proprietária e a gente tem organizado, ela está preparada, está sendo cada vez, porque o processo ela nunca termina, né? Mas ela já está preparada hoje para atender a todas as leis de proteção de dados do consumidor, e até porque as empresas, como nós trabalhamos com grandes empresas, essas empresas exigem que os dados que a gente não tem nenhum dado de empresa, mas a gente acaba trafegando alguns dados de uma empresa, porque a gente oferece para essas empresas uma infraestrutura proprietária, porque muitas vezes a gente facilita, de novo, a gente descomplica o processo de dependência da área de TI. Porque o que é prioridade para a área de marketing, o que o Anderson precisa resolver ontem, não é necessariamente prioridade na área de TI. E ele não pode esperar. Porque ele tem meta para bater, ele tem clientes para trazer, ele tem resultados, é o bônus, é a meta, é um monte de coisas que ele tem que lidar dentro da empresa, ele não pode ficar dependente de TI. Então, mesmo seguindo todas as diretrizes de governança de dados, a gente oferece uma infraestrutura que nós temos proprietária, híbrida, escalável, para as empresas poderem começar os seus projetos de maneira ágil. Isto dito, a gente tem todas as certificações, ISAE, então todos os níveis de segurança a gente tem. Quando o cliente precisa, dependendo, a Isinvest já tem lá toda a parte de segurança, tem muita gente, tem um pessoal muito competente lá, mas quando a empresa precisa dessa ajuda, a gente coloca lá os nossos universitários para entender. E a primeira coisa que você deve olhar quando você fala de segurança são os processos, que geralmente processos não existem. Então, é muito fácil o cara botar um pendrive e pegar a base de dados do cliente, isso é mais comum do que se parece. Então, você não ter os processos definidos, saber quando o camarada vai ser demitido. E aí, como é que você destrava tudo? O cara tem acesso a tantas informações da empresa e ele pode simplesmente pegar aquela informação, pode apagar, pode transformar essa demissão num grande pesadelo para a empresa. Então, a definição dos processos faz com que você implemente as regras de segurança e aí, com base nisso, você diminui o risco. Até porque, de novo, baseado em pesquisa, 90% das invasões elas acontecem com os funcionários, acontece dentro da empresa. Não são as invasões propriamente dito, porque os processos são mal desenhados. O que vem acontecendo, eu estive falando muito com empresas de cibersegurança, é uma disciplina que ela tem ups and downs. As empresas, quando tem uma grande invasão, aí sai todo mundo correndo para fazer. Quando isso cai no esquecimento, aí as empresas vão relegando, porque, de novo, tem tanta coisa para fazer, tem tanto clique para comprar, tem tanta meta para bater, tem tanto internet banking para manter funcionando, que o cara acaba deixando. Os bancos até que são bem críveis nesses aspectos, mas você acaba deixando isso de lado. Aí quando acontece uma grande invasão, um grande roubo de dados, aí todo mundo sai correndo para fazer segurança. Eu acredito muito, baseado até no que eu tenho lido, que esse novo normal vai trazer a segurança como uma das tops prioridades. Quando você pega, por exemplo, eu tive acesso a um documento do Fórum do Econômico Global lá de Davos. Cara, as maiores preocupações desses caras são: primeiro, são os desastres naturais. Você só tem que saber qual o protocolo de como lidar com isso. Você não tem como evitar. E o segundo são os cyberataques, que é a segunda maior preocupação do planeta, dos líderes mundiais. Então, quando você tem isso na pauta, a cibersegurança ela vem de carona. A BlackBerry, que tem um amigo meu que ama BlackBerry, ela migrou da venda de telefone, que ninguém compra, mas ela migrou para quê? Para cibersegurança. Então, esse é um assunto, Dani, que assim, exige investigação, processos, a parte de segurança propriamente dito,
adequar as leis, porque a lei do Brasil é diferente da lei dos Estados Unidos, que tem uma lei específica na Califórnia, que a nossa é muito espelhada no que acontece na lei de proteção da Alemanha. Então tem uma série de coisas. Estamos aqui, ó, hoje mesmo, estou vendo aqui o Alexandre de Moraes, aí, negócio falando das fake news, o nego tá cercear, como é que você se comunica, se isso é excesso de... Está cerceando a liberdade de expressão, ou se você está controlando. Então, o fato é que a segurança Sim. é um assunto bem amplo, e ele tende a ser muito técnico. De forma muito simples, é revisão de processos e proteger os seus dados dentro de casa, que é bem mais difícil do que parece. Puxando aqui um pouco para o marketing, né, publicidade, como que você olha para essa segurança de dados do cliente, né, do seu cliente, né, Anderson? Porque você primeiro tem essa parte que você comentou da régua, conquistar o cliente lá, beleza, ele é o seu cliente agora e está cadastrado lá, fez o investimento, e como que você faz para proteger, né? Como é que você trabalha essa realidade, né, esse novo momento de você aí na sua casa, o time, muita gente fora, né? A gente sabe que algumas pessoas têm que trabalhar do acesso, né? Tenho colegas também, o pessoal falando, poxa, eu não posso ficar fora, que eu nem tenho acesso remoto, né? Todo esse processo, como é que vocês trabalharam isso na Isinvest? Olha, Daniel, de fato tem um pouco aí, muito na verdade, do que o próprio Elcio colocou, ou seja, mitigação desses riscos e governança. Então, por exemplo, o que chega no marketing como dados para a gente poder concluir algumas coisas, né, de resultado, a gente não tem a identificação da pessoa, né? Então, o que tem ali é um monte de hash que significa alguém, mas ninguém consegue saber, não é um CPF, não é um nome, não é o endereço. Então, isso a gente não manipula e nem compartilha com outras ferramentas, como DMP e outras ferramentas também de CRM. Então, a gente tem até mesmo quando você fala de idade, e por aí vai, né, todas as outras variáveis que poderiam ter, de patrimônio, de investimento e tal, eles são todos categorizados. Então, você bota lá variáveis, às vezes de acima de 10 mil reais é 1 ou 0. Então, você não tem uma visão muito clara, né, até para o analista, que às vezes está manipulando o dado, do que aquilo significa. E para a ferramenta, menos ainda, porque você tem uma tabela por trás, só o que deve ser o depar ali, mais ou menos, das variáveis, mas para a ferramenta é um monte de 0, 1, 2, 3, que não significa nada, né? Então, o que a gente tenta fazer é mitigar esse tipo de risco, para que, e tem todo um processo de governança, porque caso por algum motivo alguém consiga burlar e pegar algum tipo de dado, esse dado ele não é um dado que identifique a pessoa, da qual ele não vai conseguir fazer praticamente nada com aquela informação, né? Então, esse é um processo que a gente cuida bem, e muita preocupação com esse compartilhamento com as ferramentas. O próprio Google e Facebook, né, que você pode colocar o e-mail lá das pessoas para poder abordar diretamente ela via mídia, né? Já é um processo hoje em dia já complicado, né? Você teve uma campanha recente que a gente fez, que a gente pegou um nicho de pessoas, subiu o e-mail, né, nas ferramentas, só que ele falava diretamente para ela sobre um vencimento de um título. E teve gente que falou assim, poxa, como é que o Facebook sabe que está vencendo um título? E não é o Facebook, né? A ferramenta, com base nos dados, está personalizando tanto que assusta as pessoas. Fala, cara, ele sabe. Vocês estão compartilhando dados meus com o Facebook, né? Então, isso a gente tem que rever, porque até nesse nível de sofisticação e personalização, o cara vê um banner lá que é muito para você num site da Globo.com, ele vai ficar muito assustado, né? Ele não vai entender como é que aquilo tudo funciona por trás. Por mais que você não identifique a pessoa, você vai assustar. Então tem que tomar um cuidado, tem que trabalhar isso de uma forma muito mais prudente hoje em dia. Eu acho que esse é um grande risco, né? Como a gente está no dia a dia da coisa, a gente fala, pô, mas isso é óbvio, ele sabe que eu tenho os dados dele e tal, mas só ele tem um médico, alguém ali da outra área, né, agrônomo, não sei. E ele, porra, não tem o conhecimento daquilo, né? Então acho que isso é bem importante, e o impacto que fica é a marca, né? Poxa, ele vendeu meus dados, aquela coisa do cartão de crédito, né? Quanto tempo eu não falava, pô, o cartão de crédito vende a minha base de CRM e tudo mais, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui, para você, que é do Michael Ramos. E aí ele te pergunta, vocês acham que esse é o melhor momento para investir em inteligência de dados? Eu sou suspeito para dizer. Eu acho que é um momento de
raridade de recursos. Vai parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas é o uso racional dos recursos que você tem. E você vai continuar fazendo da forma antiga a sua comunicação, a sua gestão de relacionamento com o teu cliente, ou você tem que fazer melhor uso dos recursos que você tem? Então, para mim, de forma objetiva, Dani, e muito obrigado pela pergunta, Michael, né? Michael Ramos. Michael, muito obrigado. E falando diretamente para você, fazer o melhor uso do seu dinheiro é fundamental. Então, você saber que falar corretamente no momento certo com um cliente é a melhor coisa que você pode fazer. A gente já teve situações de clientes que ele diminuiu o volume de mensagens pela metade e vendeu mais do que o dobro. Como ele chegou até isso? Organizando, sabendo qual era o momento, qual era o melhor produto, de que maneira falar. A gente chega a entender qual é o tom da mensagem, o que você vai fazer, qual é o que você vai ofertar. E muitas vezes, Michael, não é nem oferecer para o cara desconto. O que aquele usuário muitas vezes quer é um serviço da sua empresa, eu não sei o que a tua empresa faz, mas ele só quer ser avisado que aquele produto, se é um produto de compra recorrente, de que, olha, o teu produto vai acabar daqui 12 dias, como leva uns 8 para chegar, eu já posso fazer o pedido para você e você não vai ficar desabastecido? Só de você fazer isso, o cliente vai ficar tão satisfeito que ele não vai nem procurar de outro. Daqui a pouco ele entra no módulo de assinatura em compra recorrente, ele não vai olhar, porque ele vai falar, poxa vida, esta empresa se preocupou comigo e ela está resolvendo para mim um problema. Eu não preciso nem me preocupar com a compra desse produto. Então, sem dúvida nenhuma, parece meio contraditório, porque a pergunta dele é provocativa. Porque, peraí, eu só tenho um dinheiro, eu vou fazer o quê? Eu vou investir em relacionamento ou eu vou comprar de novo um clique que vai trazer um cliente? Você pode continuar fazendo igual ao que você sempre fez. Só que, como dizia Einstein, você fazer as mesmas coisas que você sempre fez e esperar resultados diferentes é insanidade. Então, é a hora realmente de, não é uma hora de transformação, vamos transformar também, vamos fazer um mind shift, eu já escrevi um artigo relacionado a isso, vamos pensar diferente, vamos tentar dar um passo adiante, e eu acredito muito nisso, de novo, $1 nos Estados Unidos hoje é investido para aquisição, $2 investido para relacionamento, é o que eu acredito, a minha empresa, ela vive com essa visão, e eu acho que algum momento precisa fazer. Se tem um momento para você investir melhor o seu dinheiro, é agora, e falar diretamente com o cliente, aquilo que ele quer ouvir, no device correto, com a mensagem correta, eu não vejo, honestamente, um momento melhor do que esse. Michael, obrigado pela pergunta. Legal, acho que foi bem esclarecedora. Aqui, agora a gente tem mais uma pergunta para o Anderson, que é a pergunta do André Vasconcelos. Anderson, qual foi o maior desafio para estruturar e organizar este projeto de inteligência de dados na EasyInvest? Olha, o maior desafio foi a gente achar pessoas no mercado, empresas que sejam parceiros, e conseguir entender como é que o negócio funciona. Né? Eu até coloquei aqui há pouco e vou colocar, vou estender um pouco mais, que muitas empresas vinham até a gente, né, falar de CRM, falar de como vender o melhor produto para o melhor momento para o cliente, e nenhuma delas conseguia desenhar para a gente como que o processo funcionava. Ninguém conseguia explicar por trás, né, como é que funcionava. E às vezes vem o comercial querer vender e não vem, às vezes, as pessoas que de fato estão por trás da empresa para mostrar como é que funciona. E é um pouco do que o Elcio colocou, acho que foi antes até do começo aqui, a gente estava conversando um pouco, que as empresas estão muito exigentes. Elas não vão contratar qualquer um mais para fazer o seu serviço, né? Elas querem entender como é que você vai fazer, por onde você vai começar, o que precisa de recursos. Aí eu contrato a empresa, daqui a pouco vem um caminhão de dinheiro para investir em pessoas, processos, ferramentas que eu não estou por dentro. Então, muitas das empresas não eram capazes, não eram, não sei se ainda são, não são, né? Capazes de responder como é que funciona por trás das câmeras para fazer um CRM funcionar de verdade. Isso foi onde a gente bateu mais cabeça, a gente demorou para entender como funcionava e a gente achou alguns parceiros, no caso aí a Always On, e tiveram outras pessoas no mercado também, que conseguiram dar um pouco de luz para a gente de como o negócio funciona. Só a partir daí a gente conseguiu avançar de verdade. Ô Dani, Muito deixa bom. eu só pegar carona no que o Paiva disse também. Isso é uma coisa que a gente tem uma crença enorme, que isso é comum. Essas empresas de venda de software, elas são extremamente competentes em encantar serpente. É impossível você sentar na frente delas e você não comprar. Eles têm um modelo de vendas espetacular, eu invejo.
Mas muitas vezes as empresas do outro lado, e isso que é legal que a gente estava falando nos bastidores, é que as empresas estão ficando cada vez mais safas e mais conhecedoras dos seus processos para não entrar nesse tipo de compra sem pensar, é que as empresas compram a solução, e como o Paiva falou aí de CRM, mas pode ser qualquer uma, de ERP, pode ser de gestão de campanha, automação de marketing, antes de entender se aquela solução é a mais adequada para o seu tipo de negócio, se você tem as informações que você precisa, se os dados estão integrados, você toma uma decisão lá na frente, sem saber se tudo aquilo que você precisa já está preparado. E aí é o que o Paiva falou. Aí você vai ver que você comprou um negócio que custou os olhos da cara e você vai gastar 5 vezes mais para deixar aquele negócio todo funcionando, e aí você vai tomar porrada do seu CEO, do board da empresa, porque, peraí, mas você já comprou esse negócio, eu já estou pagando, e aí não anda, porque para andar você tem tanta coisa para trás para fazer. Então, quando a gente muitas vezes entra em alguns processos, a gente auxilia essas empresas. A gente nem vende software, a gente não é o nosso principal papel, mas a gente auxilia as empresas a entender. Isso realmente é importante para você agora, você não tem que tomar cuidado de outras coisas. Por outro lado, o Dani falou em algum momento lá atrás no papo, mas às vezes a empresa vai querer implantar um negócio e de maneira meio desestruturada, às vezes vai, e às vezes tem que ser assim. Eu costumo chamar isso aí do fazejamento. Às vezes tem que botar o trem na rua mesmo, vai arrumando, porque é assim que tem que ser. Assim, algumas empresas ainda são assim. E mesmo essa parte operacional, nós estamos preparados para fazer. Essa é a nossa visão? Não, mas precisar meter a mão na graxa lá e montar o banco de dados, fazer algumas coisas mais operacionais, a gente também faz. Mas a nossa visão é que os dados vêm primeiro da gente tomar qualquer decisão estratégica lá na frente. Porque lixo entra, lixo sai. Porque a ferramenta de automação ela vai fazer exatamente o que você mandar. Só que se os dados são ruins, a resposta lá na frente também vai ser ruim. Claro, faz todo sentido. E aí, pegando o gancho, queria falar um pouco para o mercado publicitário, né? Então, essa nova realidade de o exemplo do Anderson, né, para trazer essa realidade de trazer mais transparência e mais dados, mais informação da comunicação e da publicidade interna também, né? É uma realidade que a gente vive hoje para o mercado publicitário, né, principalmente das agências, nesse cenário muito, muito complexo de como as agências vão se reinventar e principalmente o cliente, né? Uma coisa que eu sempre tenho falado que o investimento é da indústria, né? A gente acaba fazendo parte como veículo, como agência, como produção, a gente está parte do projeto, mas o investimento veio da indústria, né? Do faturamento. Então, aproveitando isso, queria que você comentasse, Anderson, como que vocês trabalham essa parte cada vez mais levando equipes de marketing, equipes que antes, principalmente de dados, mídia, marketing, ficavam com terceiros, com produtoras, com terceiros fornecedores, e hoje você passou a trabalhar isso interno. A gente hoje tem praticamente 100% dentro de casa, se eu não me engano, só a parte de CRM aí que tem toda a consultoria aí do pessoal da Oizon. Mas sim, é um time que está praticamente 100% internalizado. A gente faz criação dentro de casa, até estúdio, gravação, vídeo, enfim, a gente tem todo um arsenal de marketing. O último que foi mais difícil de virar foi a parte de mídia programática, porque o Google exige que tenha uma agência por trás. A gente entrou num acordo com uma agência, a gente paga um valor fixo mensal, que na prática é para a agência ficar quietinha lá e deixar a gente operar. Mas não pelo lado pejorativo, né, de que não vale o serviço, até porque a gente começou operando mídia programática com a agência, né? O que a gente viu muito é que tem muito valor quando a gente internaliza e ganha sinergia com todo o resto que a gente faz. Então, aos pouquinhos, a gente foi internalizando. A partir do momento que a gente entendia mais de dados, de audiência do nosso cliente, fez sentido ter a operação de mídia toda internalizada para poder favorecer com que o processo funcionasse melhor e a gente tivesse resultados melhores. O grande, talvez eu diria aí, o último avanço que a gente fez foi montar uma sala de performance dentro da empresa, né? Onde a gente juntou pessoal analítico, então a gente fomos aí atrás de boas faculdades, pegamos engenheiros para trabalhar com dados, para poder trazer relatórios, fazer uma análise crítica de dados, colocamos as ferramentas e tem um pessoal dentro de casa que sabe manipular e mexer nas ferramentas, eles não contratam tecnologia para poder fazer, eles sabem operar as ferramentas,
gente de tecnologia dentro do marketing, programação, de landing page e tudo mais, e mídia. Então a gente juntou um time multidisciplinar e hoje a gente consegue ter informação rápida, né? Poxa, tem um banner que não está performando. Se fosse no modelo antigo, olha, abre um briefing, fala com atendimento que passa para a área A, mas o designer está fazendo outro trabalho, muda para B e depois devolve. Poxa, mas não é assim que é o nosso designer. Esqueceu do guide? Aí volta, aí passou uma semana, né? E a gente consegue fazer isso em questões de minutos. Hoje em dia, tem um designer já dentro do time para fazer essa troca rápida, né? Fazer teste AB e aprendizado o tempo inteiro. Então a gente ganhou muita sinergia ao longo do tempo internalizando esses processos. Não foi fácil, também não foi rápido, a gente bateu muita cabeça, mas com um planejamento claro, uma estratégia clara de onde a gente queria chegar, aos pouquinhos a gente foi dando esse passo e foi ganhando sinergia e resultado. Muito bom. A gente está chegando já ao final aqui do nosso programa, passou bem rápido aqui, quase 1 hora já. E quero que vocês deixem um recado aí então para o pessoal do Ed News, para vocês. Vamos começar pelo Elcio, deixando essa mensagem aí sempre positiva, um cara muito positivo, né? Momento difícil, mas acho que a gente tem essa oportunidade, né, de levar essa transformação digital e quanto isso é importante para todas as empresas, para todo o ecossistema da comunicação e de geração de negócios. Vai lá, Elcio, a bola está com você. Eu queria agradecer, participar desse painel, discutir e aprender com vocês é algo maravilhoso. Eu tenho esse espírito realmente de estar sempre aprendendo. Aprendo com o Paiva, aprendo com você, Dani, com a audiência o tempo inteiro. Eu acho que é uma coisa que a gente não deve nunca deixar de ter vontade de aprender. E o Paiva falou aí do time. Uma das coisas que a gente está falando aqui é, primeiro, já deixando as considerações finais, é que a gente tem que fazer um mind shift mesmo, a gente tem que mudar a forma de pensar. O Anderson deixou de ter só publicitários dentro da área de performance e começou a buscar engenheiros. Ele começou a entender que, como cada vez mais a mídia ela está sendo digital, ela está sendo de performance, ela está sendo uma mídia de dados, é mais fácil você ensinar os conceitos publicitários para o engenheiro do que ensinar engenharia para o publicitário. E sem nenhum demérito, cada um no seu quadrado, mas esta mudança aconteceu. Então é importante que o mercado publicitário ele tenha realmente essa visão de que vai cada vez mais passar a área digital a ter uma importância no budget, é só olhar os números aí, gostando ou não, a área digital ela assume uma importância cada vez maior, e vamos ver no próximo ano como é que vai ser o relatório de ad spend. Com certeza o digital assumir uma importância maior, e isso é irreversível. Então isso é bom para o mercado. Por que o digital? Porque o digital é mensurável. Você sabe o que você fez, você sabe qual foi o resultado que você teve, e de novo, no momento que precisa ser assertivo, não tem coisa melhor para fazer. Obviamente, eu não estou dizendo que os outros meios não devam ser utilizados. Inclusive a própria Invest fez um mix de comunicação, teve resultados espetaculares, porque realmente a comunicação ela é uma combinação. Então, o omnichannel em termos de comunicação também funciona. Não estou demonizando os outros meios, estou dizendo que o digital ele tem uma importância fundamental. É ele que drive a conversão, é ele que mede conversão, é ele que consegue realmente elevar o last mile de maneira muito aprofundada. Então, entender esses dados e usá-los a favor da sua empresa, seja em qual vertente for, de CRM, de mídia, de atendimento, é fundamental para as empresas que vão vencer nesse próximo novo normal. É uma visão realmente de futuro, mas ela é uma visão que não tem mais volta. As empresas realmente mais modernas, as empresas que vão estar na frente, que vão liderar essa mudança, que respeitam o consumidor, porque se trata disso no final, como é que eu vou me relacionar e entregar valor para o meu cliente lá na ponta. Essas empresas inevitavelmente vão ter que trabalhar com digital, com dados. A gente fica falando dados, mas no final das contas é como eu vou tratar com carinho, com respeito, o meu consumidor lá na ponta. Então, eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, ouvir, e estou à disposição aí para mais vezes. Me chame, Dani. Valeu, obrigado. É isso aí, muito legal a participação. Anderson, deixa um recado para o pessoal, para a nossa live aqui, para a nossa audiência. Legal. Eu acho que assim, cara, é um momento difícil, de fato, tá complicado para todo mundo, precisa ter essa reinvenção aí que o Elcio colocou. Eu acho que, quando eu falei aqui que a gente internalizou muito, quer dizer que então o papel da agência ou qualquer coisa do tipo não tenha
um papel, não tem um trabalho a ser feito. Eu acho que primeiro que depende de empresa para empresa, segundo que eu acho que sempre vai existir o espaço. Precisa se reinventar e precisa entender que você precisa ser parceiro da empresa, né? Você precisa estar junto. Ou às vezes você não vai ganhar um FII por 1 ano, 2 anos, como era talvez antigamente, mas você vai resolver problemas às vezes pontuais que a empresa possa ter, ou de um gargalo momentâneo, e você precisa estar próximo. Você precisa saber que ela pode ter esse desafio e ela entender que você pode ajudá-lo. Então, eu acho que vai ser uma forma diferente de trabalhar, eu imagino, olhando muitos dos players também que eu converso sobre essa questão de ter meio que praticamente tudo dentro de casa, né? Mas você vai ter que se reinventar, vai ter que buscar formas diferentes de fazer o trabalho e agregar resultado. Tem que ter essa cabeça que eu acho que o Elcio colocou, agregar resultado para a empresa. Se a empresa perceber que mesmo que seja 10 mil reais ou 100 mil reais, esse dinheiro volta como retorno e você realmente consegue mostrar que você agrega, cara, não tem dúvida de que a empresa vai querer botar mais dinheiro, vai querer fazer mais. Isso é óbvio. Agora, o mais difícil é mostrar que tem valor, é mostrar que você entrega esse valor. E isso eu acho que é um novo patamar que as empresas estão cada vez mais tomando e avançando. Então, a dica que eu daria é mudar a cabeça, olhar para frente, vai ser um trabalho duro, né, e ver onde que vocês de fato conseguem, as pessoas conseguem, as agências, né, ajudar as empresas no dia a dia. E muito obrigado aí pela live. Muito obrigado. Pô, bacana, foi demais a live aqui. É isso aí, agradeço em nome do Ednews e a gente vai encerrar então essa live aqui. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais Live Ads aqui no Ednews. Grande abraço e muito obrigado. Não esquece de seguir nosso canal lá no YouTube, Live Ads, deixa o seu like, coloca o sininho lá e vamos em frente. Valeu, muito obrigado. Envie suas perguntas.